Estamos de volta, segundo bloco. Eu perguntava, será que o novo Código de Processo Civil, publicado em 2015 e que ganha vigência em março de 2016, será que ele trata do tema? Como esse é um curso que nós estamos ministrando já para 2016, nós temos que verificar, sim, os impactos do novo CPC em relação a este assunto. E o novo CPC, ele de forma inédita, inaugura no Brasil, lá na legislação processual, um capítulo para tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este capítulo está tratado dentro do tema intervenção de terceiros. Então, o CPC novo, ao tratar da intervenção de terceiros, abre um capítulo só para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Repito, capítulo inédito, porque na legislação pretérita o assunto não era tratado. E o tema é regulado entre os artigos 133 a 137. E se você fizer a leitura desses artigos, 133 a 137, você verificará que o novo CPC, em muitas passagens, adota estas ideias jurisprudenciais e doutrinárias que eu listava há pouco. Os avanços jurisprudenciais e doutrinários que já estavam, em certa medida, consolidados no país, mas carentes de lei específica, que já eram adotados e que tratamos há pouco. Percebam, primeira notícia, o incidente, diz o artigo 133 do Código Civil, será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando couber intervir no processo. Você já percebe aqui de cara a influência do Código Civil, porque o artigo 50 do Código, já tratado na aula de hoje, na aula anterior, que adota a teoria maior, já nos dizia de forma clara a necessidade de pedido da parte ou do Ministério Público para iniciar este incidente. E é possível, diz o artigo 133, que este incidente venha pleitear, inclusive, uma desconsideração inversa. O que já era adotado pela doutrina no Brasil, enunciado 283 do CJF, o que já era adotado pela jurisprudência no Brasil, informativo 440 do STJ, então é viável o pleito de desconsideração inversa, é viável o pleito de desconsideração indireta. Vejam, o Código de Processo Civil traz pela primeira vez no Brasil, norma expressa versando sobre a desconsideração inversa, versando sobre a desconsideração indireta. É uma grande novidade, E este incidente, ele vai ser iniciado quando? Tem que ser logo na peça exordial, na inicial do processo, pode ser em fase de recurso, pode ser em processo cautelar. Qual é a fase que este incidente se dará? Diz o artigo 134. O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. O STJ, eu lhe citei um informativo há tempos atrás, apenas exemplificativo sobre isso, informativo 468, já nos dizia que o direito à desconsideração é um direito potestativo sem prazo de exercício, que seria possível pleitear a desconsideração em qualquer fase do processo. Seja processo de execução, seja processo de conhecimento, seja cumprimento de sentença, pouco importa. O incidente tem como grande objetivo dar contraditório, dar devido processo legal, lógico, para que não haja uma desconsideração no meio do processo, sem que tenha sido assegurado às partes o direito e garantia fundamental de defesa e de recurso. O grande objetivo do incidente é este. Se o grande objetivo do incidente é este, diz o 134, parágrafo 2º, este incidente será dispensado caso a desconsideração
tenha sido pleiteada na petição inicial. Se a desconsideração foi pleiteada na petição inicial, o incidente há de ser dispensado, porque perceba, se a desconsideração foi pleiteada na inicial, os sócios ou a pessoa jurídica já estarão lá figurando no polo passivo da demanda e terão direito de defesa e terão direito de contraditório desde o início do processo. Ora, como o incidente quer dar defesa, como o incidente quer dar contraditório, não é lógico, não é crível que você suspenda um processo no qual a desconsideração desde o início já foi ventilada e desde o início já há notícia sobre contraditório, já há notícia sobre devido processo legal. Então, requerido na inicial, a desconsideração dispensará a instauração do incidente. Mas, se não foi requerida na inicial, mas sim em qualquer outra fase do processo, por razões de ordem lógica, eu tenho que ter este incidente. Este incidente será de logo comunicado ao distribuidor e suspenderá o processo. Então, o incidente de logo será comunicado ao distribuidor, é um incidente processual, e suspenderá o processo. O processo fica suspenso. O processo principal é paralisado, enquanto se desenrola o incidente. E ao desenrolar o incidente, diz o parágrafo 4º do artigo 134, diz o parágrafo 1º do artigo 133, então parágrafo 4º do 134, parágrafo 1º do 133, ao se desenrolar o incidente, amigo, aquele que pleiteia o incidente tem que comprovar os pressupostos legais específicos. Aí você vai ver se é uma relação de consumo, que é teoria menor, se é uma relação cível, que é teoria maior, aí tem que se analisar o caso concreto. Você vai pegar a lei específica e vai trabalhar lá com aqueles requisitos específicos. A parte ré do incidente terá o prazo de 15 dias para ofertar a sua manifestação e requisitar a dilação probatória. Então, em 15 dias, vai oferecer a sua resposta, vai requisitar as provas que deseja produzir e, concluída a instrução, o juiz decidirá o incidente através de decisão interlocutória. Instrução se necessária, né? Porque às vezes não tem prova oral. Se tiver prova oral, marca audiência. Se não tiver prova oral, a prova documental já juntada ali servirá. O juiz resolverá o incidente, eu dizia, com base em decisão interlocutória, e aí ele resolve através da decisão no meio de processo o incidente e volta a correr o processo principal. Pronto. Em tese, o incidente deve ser rápido, né? Então ele suspende o processo principal, mas ele deve ser rápido. No mais das vezes, não vai demandar dilação probatória testemunhal, não vai ter audiência de instrução para tanto, é meros documentos, tá? Então é um incidente rápido, suspende o processo, abre defesa em 15 dias, juntou contestação, juntou resposta, o juiz defere através de decisão interlocutória. A parte prejudicada não gostou, que recorra e segue o processo principal. Pronto. Então a ideia é de agilidade. O novo CPC, então, gente, seguindo o influxo das mudanças já adotadas preteritamente pela doutrina e pela jurisprudência, acaba por regular a questão do incidente. Ok. Bola para frente. Classificação das pessoas jurídicas é o nosso próximo tópico. E a classificação das pessoas jurídicas, ela tem 3 critérios, tá? Ela pode ser uma classificação quanto à nacionalidade, ela pode ser uma classificação quanto à atividade executada, ou ela pode ainda ser uma classificação quanto à estrutura. Quanto à atividade, quanto à estrutura e quanto à nacionalidade. São os 3 itens classificatórios da pessoa jurídica. E sobre estes itens é que nós iremos, a partir de agora, estudar. Primeiro item, como disse há pouco, quanto à nacionalidade. Quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica, ela pode ser nacional ou estrangeira. Então, quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica, ela poderá ser nacional ou estrangeira. Então, pode ser nacional ou pode ser estrangeira. Ok. Aqui você deve ter muito cuidado pelo seguinte. O que é que eu considero uma empresa nacional? O que é que eu considero uma empresa estrangeira? A empresa nacional,
é aquela constituída no Brasil. Então, aquela empresa constituída no Brasil será empresa nacional. Ela é nacional. Pouco importará a nacionalidade dos sócios. Ah, mas os sócios são todos estrangeiros. Pouco importa. Pouco importará a origem do capital. Se ela é constituída no Brasil, ela é nacional. É aqui que você entende agora aquela expressão, empresa nacional de capital estrangeiro. Já ouviu por aí? Por que ela é nacional de capital estrangeiro? Que maluquice, Luciano. Porque ela é constituída no Brasil, ela é nacional. Apesar do sócio ser estrangeiro, do capital ser estrangeiro, ela é nacional. Estrangeira é aquela constituída no estrangeiro, tá? Essa classificação é feita dessa maneira por conta da soberania. Por conta da soberania. Porque uma empresa, para funcionar no Brasil, ela tem que estar de acordo com as leis brasileiras e seguirá as normas nacionais. Então, lá de estar de acordo com as leis brasileiras, ela seguirá, eu dizia, as normas nacionais. Então, essa é a primeira classificação quanto à nacionalidade. A segunda classificação é quanto à atividade. Quanto à atividade, a pessoa jurídica, ela pode ser de direito público, de direito privado. De direito público interno ou externo e de direito privado. É curioso você olhar para essa classificação e perceber que o Código Civil, apesar de ser um diploma privado, regula sobre as pessoas jurídicas de direito público. Isso é engraçado, né? Porque o Código Civil é um diploma privado, mas ele regula as pessoas jurídicas de direito público, tanto interno quanto externo. As pessoas jurídicas de direito público interno estão elencadas, interno, no artigo 41. União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá aí. Tá aí. Então, você verifica aí a enunciação das pessoas jurídicas de direito público interno. Aqui em demais entidades de caráter público criadas por lei, você pode colocar as fundações públicas, por exemplo. Já as pessoas jurídicas de direito público externo estão no artigo 42. Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Eu exemplifico: ONU, OEA, Unesco, FAO, Rede Ciência, Santa Sé, tá? Enfim, são as pessoas jurídicas de direito público externo. Já as pessoas jurídicas de direito privado estão listadas no artigo 44. E a primeira notícia que eu tenho para lhe dar sobre o artigo 44 é que ele nos traz um rol exemplificativo. O artigo 44 nos traz um rol exemplificativo. Não é um rol exaustivo, não é um rol fechado, é um rol exemplificativo de pessoas jurídicas de direito privado. E quem entra aí neste rol? Vem comigo. Nós temos as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, que são as EIRELIs. Empresas individuais de responsabilidade limitada, que são as EIRELIs. Tá aí. Tá aí. São as nossas pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Sobre elas, iremos aqui fazer algumas anotações importantes. Primeira anotação que muita gente faz confusão. Professor, tanto a associação como a fundação podem ser de direito público ou privado. É verdade. Tanto a associação como a fundação podem ser de direito público ou privado. E aí, como é que na prova eu sei se o meu avaliador se refere à figura pública ou se o meu avaliador se refere à figura privada? Uma bela dúvida, né? Como é que eu sei na prova se ele está a se referir à figura pública ou se ele está a se referir à figura privada? A prova costuma seguir o mesmo critério do Código Civil.
Qual é o critério do Código Civil? O Código Civil, quando quer tratar da associação ou fundação pública, a adjetiva como pública. Olha lá o artigo 41, que nós estudamos há pouco. O artigo 41, no seu inciso 4, que trata das pessoas jurídicas de direito público interno, quando quer falar da associação pública, a adjetiva como pública. Põe lá. A associação pública. E quando você vem para o artigo 44, que trata das pessoas jurídicas de direito privado, chama simplesmente de associação. Então pronto. A noção é essa. O critério é este. Quando queremos tratar da pessoa jurídica de direito público, a adjetivamos como pública, associação pública. Quando queremos regular a pessoa jurídica de direito privado, nós não adjetivamos, só associação. Fundação, mesmo pensamento. Quero falar da figura pública, fundação pública. Quero falar da figura fundação privada, chamo simplesmente como fundação. Ok. Ainda nas dúvidas. Professor, organização religiosa e partido político. Tem a maior cara, professor, de público, tem a maior cara de público, mas são de direito privado. Serão de direito privado e eu lhe justifico o porquê. Começo com as organizações religiosas. Organização religiosa integra as pessoas jurídicas de direito privado porque o Estado é leigo, laico e não confessional. Como o Estado é leigo, laico e não confessional, não há como o Estado tolher a criação de novas religiões. E como não há como ele tolher a criação de novas religiões, nós colocamos as organizações religiosas lá no mundo do privado. Partido político de direito privado. O Estado brasileiro adota o pluripartidarismo democrático. E ao adotar o pluripartidarismo democrático, abraça a tese de que a criação de novos partidos políticos é livre, desde que respeitados os requisitos legais. Mas é livre para que tenha representatividade. Logo, partido político é pessoa jurídica de direito privado. Ainda no rol, fiquem atentos que as EIRELIs, EIRELI é novidade. Foi incluso aí no rol há alguns anos atrás, tá? Por ser uma novidade, o pessoal que está aí mais desatualizado, no estudo de direito civil há algum tempo, tem até alguma dificuldade de enxergar. Inclusive a EIRELI vem ganhando leis especiais, né? No ano agora de 2016, já foi editada uma lei que regula a EIRELI na advocacia. A EIRELI na advocacia, que é chamada de sociedade unipessoal. Né? O povo da advocacia, né? Não podia chamar de EIRELI, né? E aí logo traz um outro nome para dificultar ainda mais a vida das pessoas. Mas enfim, é a sociedade unipessoal. É EIRELI, aí você já tem a sociedade unipessoal na advocacia, ganhou vigência agora em janeiro, salvo engano, de 2016. Já tinha EIRELI na odontologia, na engenharia, e aí você está tendo as regulamentações das pessoas jurídicas individuais. São aquelas pessoas que sozinhas gostam de explorar o mercado e gostariam de estar sob a roupagem de uma pessoa jurídica, haja vista os ganhos tributários que esta nova roupagem gerará. Ok? Gente, o rol das pessoas jurídicas de direito privado é um rol exemplificativo. Por conta disso, as empresas públicas, bem como as sociedades de economia mista, adentram este rol. Empresa pública e sociedade de economia mista adentram o rol, para muitos inclusive, por conta da notícia que é encontrada, olha aí no seu Vadmecum, no artigo 41, parágrafo único, tá? O artigo 41, parágrafo único do Código Civil é aquele que nos informa que as pessoas jurídicas de direito público que ganhem roupagem em funcionamento privado serão regidas por este código. Então, são aí pessoas jurídicas de direito privado. Você então viu a classificação comigo quanto à nacionalidade, quanto à estrutura. Agora vamos ao terceiro item, quanto à estrutura, não, perdão, quanto à atividade. Então, quanto à nacionalidade, quanto à atividade. Agora sim, vamos ao terceiro item classificatório, quanto à estrutura. E quanto à estrutura, nós temos aqui as
corporações e as fundações. Estas corporações, por sua vez, se subdividem em associações e sociedades. As sociedades são simples e empresárias. Então, quanto à estrutura, nós temos as corporações, que se subdividem em associações e sociedades, sociedades simples e empresárias, e temos as fundações. Está aí. É a nossa classificação quanto à estrutura, e sobre isso conversaremos a partir de agora. Antes de entrarmos aí nas corporações e nas fundações, eu gosto sempre de deixar registrado logo de cara que não é objetivo nosso aqui trabalhar com todo o direito societário. Não, longe de mim. O direito societário é estudado na cadeira de societário, né? Na cadeira de societário, que antigamente, quando eu estudei direito civil na faculdade, se chamava ainda de direito comercial, tá? Hoje se chama de direito empresarial. Está estudado lá em empresarial, na parte societária do direito empresarial. Não é objetivo nosso aqui, então, descer as modalidades societárias, ver as suas diferenças, estudar a SA, que é a Sociedade Anônima, não. Isso não é objetivo nosso. O nosso objetivo aqui é um olhar segundo a parte geral do Código Civil. É isso que nós iremos fazer. Como diferenciar as figuras e quais são aí os caracteres gerais de cada uma destas figuras. Eu vou começar com as corporações. A corporação, ela tem como elemento central a pessoa. O elemento central da corporação é a pessoa. Se você pegar o conceito de pessoa jurídica, que eu dei lá no início do estudo do tema, lá na aula anterior, você vai verificar que eu lhe conceituei a pessoa jurídica como a soma de esforços humanos, e aí disse, coloca aí entre parênteses, corporação. Tá aí, corporação. A corporação tem como elemento central a pessoa. Por isso que afirmamos que as corporações são universitas personarum, universalidade de pessoas. Elas são universitas personarum, são universalidade de pessoas. E estas corporações, olhem na tela, se subdividem em associações e sociedades. Elas podem ser associações, elas podem ser sociedades. Verificando ali o material de apoio de vocês, eu vejo que o material começa em sociedades, tá? Então, para aquela galera que tem aquela neurose cadernal, né, deixar tudo organizadinho, eu vou começar com as sociedades para não dar briga, tá? Então vamos lá, vamos de sociedade. O que é a sociedade? A sociedade é a união de sócios organizados em regra, através de um contrato social e objetivando a partilha de lucros ao final do exercício financeiro. Então, união de sócios organizados em regra através de um contrato social e objetivando a partilha de lucros ao final do exercício financeiro. Esta é a nossa queridíssima sociedade. Quem monta uma sociedade tem desejo de, ao final do exercício financeiro, repartir o bolo. Ganhar um trocado, ganhar um dinheiro. A ideia basicamente é esta. Professor, tomei nota aqui, o senhor disse que a sociedade é a união de sócios em regra organizada através de um contrato social. Existe sociedade que não seja organizada através de um contrato social? Existe. Você tem a SA, a Sociedade Anônima, a qual tem um estatuto. Então, você tem a SA, a Sociedade Anônima, eu dizia, a qual tem estatuto. Mas a regra geral é que a sociedade, ela seja organizada através de um contrato social. Nessa sociedade, os sócios terão direitos e deveres entre si. Os sócios têm direitos e deveres entre si. E essa sociedade, ela pode ser simples, que antigamente, no Código Civil anterior, eram chamadas de civis, ou empresárias, que no Código Civil anterior
eram chamadas de comerciais ou mercantis. Então, a sociedade pode ser simples, são as antigas civis, ou empresárias, no Código Civil anterior, chamada de comerciais ou mercantis. Tá, mas como diferenciar essa sociedade simples dessa sociedade empresária? Nós temos aí duas formas, duas maneiras de realizar esta diferenciação. A primeira maneira diz respeito ao objeto societário. Por quê? Porque a sociedade empresária tem como objeto societário, que nós chamamos de ato de empresa. Ato de empresa que está lá no caput do artigo 966 do Código Civil. Diz lá o artigo 966 do Código Civil que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Está lá, 966 do Código Civil. O caput trabalha com o que chama a doutrina de atos de empresa, tá? Então, se você tem uma atividade econômica profissionalmente organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, você vai estar, eu dizia, diante de uma sociedade empresária. E a sociedade simples, o que é que ela quer? A sociedade simples tem notícia no parágrafo único do 966. Parágrafo único do 966 que se relaciona mais com a espécie de prestação de serviços, tá? Porque tem lá, abre aí seu vademecum, tem lá, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo o exercício da profissão, constituir elemento de empresa. Tá lá. Tá lá. Neste caso, neste cenário, você estará diante de uma sociedade simples. Então, primeira diferença diz respeito ao objeto social. Sociedade empresária, ato de empresa, caput do 966. Sociedade simples, prestação de serviço, parágrafo único do 966. Ok. Segundo critério distintivo, relaciona-se ao local de registro. Porque a sociedade empresária, ela será registrada no Registro Público de Empresas. Ela vai ser registrada no Registro Público de Empresas, que é chamada de junta comercial. Cada estado tem a sua. Aqui na Bahia, por exemplo, é a JUSEB, Junta Comercial do Estado da Bahia. Ok. Já a sociedade simples vai ser registrada no Cartório de Registros da Pessoa Jurídica. Cartório de Registros da Pessoa Jurídica. Então, o local de registro é diferente. O Fábio Lhoa Coelho, grande Fábio Lhoa, olhando para esta distinção entre a sociedade simples e a sociedade empresária, acaba desenvolvendo uma espécie de um macete que pode lhe ajudar na prova. Diz o Fábio Lhoa o seguinte: na sociedade simples, geralmente, o sócio, ele executa a atividade final. Então, na sociedade simples, geralmente o sócio, eu dizia, ele executa a atividade final, ele põe a mão na massa. Olhem os exemplos. Escritório de advocacia é uma sociedade simples, o sócio advoga. Clínica odontológica é uma sociedade simples, o sócio atende. Já na sociedade empresária, você tem a figura do sócio anjo. O sócio anjo é o sócio investidor. É aquele cidadão que apenas põe uma grana no negócio. Ele faz um aporte financeiro no negócio, põe uma grana, e o desejo dele é que ao final do exercício financeiro, aquela grana se multiplique. Ele não põe a mão na massa. Ele é tão somente um sócio investidor. Sobre sociedades, chama a atenção dos senhores ainda de duas passagens do Código Civil que dizem respeito ao direito empresarial, mas já aproveita a deixa. Primeiro, artigo 982, que diz que sociedade por ações será empresária. Afinal de contas, na sociedade por ações, você pode comprar as ações como mero investidor. Já a cooperativa é simples, porque na cooperativa os cooperativados põem a mão na massa. Além disso, lembra o artigo 977,
que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Então, aqueles que são casados em comunhão universal, aqueles que são casados em separação obrigatória, não poderão ser sócios entre si. Então, vencemos aqui as sociedades, tanto a simples quanto a empresária. Próximo bloco, retorno ainda no mundo das corporações, analisando as associações. É um minutinho, até daqui a pouco.